Amém, irmão? Graça e paz. Vamos começar o culto desta noite. Neste momento eu convoco a igreja para estar orando ao Senhor, né? Nós estamos muito felizes porque estamos aqui nesta noite. O Senhor nos concedeu, né, esse dia. Já chegamos à noite. Em nome de Jesus nós vamos concluir. Amanhã, em nome de Jesus, nós vamos levantar. Porque o Senhor é conosco, né? O Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, né? Então, vamos orar. Gostaria de convidar a igreja para estarmos em pé, para nós estarmos orando. Senhor Deus, amado Pai, graça te dou nesse momento, porque nós estamos reunidos em Teu nome, e queremos nesta noite, Senhor, dar toda a honra, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor, porque nós estamos aqui como servo, Senhor, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que Tu adentre nesta casa, que o Senhor receba nesta noite a nossa adoração, receba o nosso louvor. Senhor, seja bem-vindo neste lugar, passeia no nosso meio, faça nesta noite algo sobrenatural neste local, que aqui possa ter salvação, que aqui possa ter transformação, que esta noite, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, repreender todo o mal, restaurar a vida, restaurar casa, restaurar lar, em nome de Jesus, que o louvor possa entrar no nosso coração, transformar a nossa vida, a mensagem possa vir do trono da Tua presença, Senhor, que ela venha falar o nosso coração, que ela venha fazer mudança na nossa vida, que nessa noite nós não precisamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, porque ela que nos orienta, ela que nos ajuda, ela que nos transforma, ela que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Não temos a quem pedir nesta noite, somente ao Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que já estão aqui, aqueles que estão se preparando, aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderam vir por algum motivo, seja com eles também, Senhor, nesta noite. Alcance aonde ele estiver, porque nós cremos que o Seu Deus de perto é o Deus de longe, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está com os meus irmãos aonde eles estiverem, Pai. Então, em nome de Jesus, alcance os meus irmãos nesta hora, livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, cerca eles com os Teus anjos, Pai, acampe, Senhor, verdadeiramente os Teus anjos ao redor dele, não permita que nenhum mal alcance os meus irmãos nesta noite. Guarde nossa família, Senhor, em nome de Jesus, abençoe meu Deus, meu Pai, a minha família e a família dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão aonde alcance da tua presença, Pai. Muito obrigada por tudo, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, né? Vamos ler 2 Crônicas 7, é um texto bem conhecido, né? Então, 7:14. Amém? Amém? É um texto maravilhoso, mas que todo dia a palavra de Deus se renova ao nosso coração, né? A palavra de Deus fala que ela faz aquilo que apraz a palavra, o Senhor faz aquilo que deseja no nosso coração, na nossa vida, né? Então, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? O Senhor está falando nesta noite aqui, né? Se nós nos humilharmos, orar, né? Buscar e se converter, o Senhor, né, vai converter todos os nossos caminhos, né? Vai sarar todas as nossas enfermidades, vai sarar a nossa terra. Amém? Nós cremos nisso? Amém? Cremos na palavra do Senhor? Amém. Então, essa é a palavra do Senhor. Então, nós temos que orar pelos nossos,
orar para esta terra, orar para nossas famílias, porque o Senhor vai sarar. Porque enquanto nós estivermos orando, o inferno não vai prevalecer contra a nossa nação, contra a nossa família. Pode demorar a resposta das nossas orações, mas ela vai vir, porque o Senhor é fiel. Aquele que prometeu para ti e para mim, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, amém? Gostaria de chamar nesse momento o Ministério de Louvor para estarmos juntos, adorando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos estar declarando, louvando ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. O sol se apagou e ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas entregou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O
Aleluia. Glória a Deus. Estamos de pé. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou
Obrigado. Meu Deus, manda do sangue. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça e pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mas que a neve. Aumente o volume da sua voz. Senhor, nós queremos ser purificados, ó Deus. Queremos ser mais alvos que a neve, Senhor. Use o seu sangue, ó Jesus, para nos purificar, Pai. Para nos lavar de todo o pecado, Senhor. Essa é uma oração, irmãos. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos traga mais
para nos façanas puros. Mais alvo, Senhor. Nós queremos ser mais limpos, ó Jesus. Aleluia. Este sangue na mão, mais alvo que a neve. Glória a Deus. Aplauda o nome Amém. do Senhor. Glória a Deus. Eu veio para ele sentar, Jesus. Ao Senhor, né? Irmão, a irmã está aqui me dando uma dica legal. Nós podemos pedir aos irmãos que cheguem mais para frente, aqueles que podem, chegar mais para frente, sentar aqui mais aqui um pouquinho, né? Para nos conchegarmos mais um pouquinho, aquecer, fazer que nem Rogério, está aqui logo na frente, né? Amém? Isso aí. Olha como meus irmãos são bênção. Sabemos que nem todos podem, mas aquele que pode, chega, né? Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. E nesse momento nós vamos fazer um momento de oração. Um momento de clamar ao Senhor. Eu gostaria de chamar a irmã Beth e a irmã Nicéia para estar orando. A irmã Beth, ela vai orar pela nação e pela convenção, tá, irmão? E crescimento da nossa igreja. A irmã Nicéia, ela vai estar orando pelos enfermos, tá bom? Então, a Beth vai orar pela nossa nação, né? E pela convenção e crescimento da nossa igreja, amém? A irmã Nicéia pode vir aqui na frente, que ela vai estar orando pelos enfermos, amém? Oremos. Amado Deus e eterno Pai, primeiramente eu quero te agradecer. Te agradecer pela minha vida, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, pela vida dos irmãos que estão em casa, Senhor Deus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, Senhor Deus, mas que o Senhor esteja visitando a sua igreja onde ela estiver. Pai, eu queria te entregar nessa noite, Senhor Deus, a nossa nação, o nosso Brasil, do Iapoque ao Chuí, de um canto ao outro, que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, cada cantinho do nosso Brasil. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui não tem furacão, aqui não tem coisas que a gente tem visto acontecer em outros países, Senhor. Muito obrigado por esse Brasil, Senhor Deus, onde que tudo que a gente planta dá. Senhor, muito obrigado, Pai. Queria te entregar nas tuas mãos todos os nossos governantes, que o Senhor visite do presidente da República ao menor vereador, que o Senhor possa estar entrando com providência na vida desses homens e mulheres que foram eleitos para governar o nosso país, mas que o Senhor possa, Senhor Deus, tomar conta deles. Senhor, se tem algo de errado na vida desses homens ou mulheres, que o Senhor possa mudar. Muda a mente, muda o coração, muda a estratégia a eles, Senhor Deus, para governar. Porque nós sabemos que na Tua palavra está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos louvar ao Senhor esse cântico, Senhor Deus. Então, meu Pai, toma os nossos governantes nas Tuas mãos. Também quero te entregar nessa noite a vida de cada pastor espalhado no Brasil, Senhor. Cada pastor, cada pastora, cada líder de igreja, Senhor Deus. Cada líder de consagração, cada líder de ministério, Senhor, espalhado nesse Brasil. Que o Senhor visite cada um. Sustenta, Senhor Deus, as famílias ministeriais, Senhor Deus. Que o Senhor possa dar estratégia aos pastores, capacitando, guardando, livrando eles, dando saúde, fortalecendo as famílias pastoral. Cuida dos jovens, Senhor Deus, dos filhos dos pastores que estão fora do seu aprisco. Toma conta de cada um e sustenta. Toma também todos os missionários espalhados nesse Brasil,
porque nós sabemos que existem muitos missionários trabalhando, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que uma pessoa larga sua casa, larga sua família e vai para o campo. Mas aí, quando a gente vê que o chamado venceu, a gente entende, Senhor Deus, entende o amor e a obediência. Então, cuida dos missionários e guarda a vida de cada um. Fortalece a vida espiritual de cada servo seu espalhado nesse país. Quero te pedir uma bênção especial, Senhor, para aqueles servos seus que estão fora do seu aprisco. Que o Senhor esteja visitando nessa hora. Fortalece a vida espiritual deles. Aqueles que estão fracos na fé, desanimados, que o Senhor dê uma porção dobrada. Sustenta seus servos, Senhor Deus, porque só debaixo das tuas mãos nós estaremos seguros. Se aqui dentro, muitas vezes, os problemas nos acompanham, quanto mais lá fora, Senhor. Então, visita aqueles que estão fora do seu aprisco. Eu te entrego em especial todos os jovens que conhecem a tua palavra, mas que estão lá fora, Senhor. Visita eles, sustenta cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bendito Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, reunidos, Senhor, num só propósito. Pai, te agradecemos, ó Deus, aqueles que estão enfermos e foram curados, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos daqui da igreja, que estiveram doentes, Senhor, acamados, com problemas de alergia, de gripe, Senhor Deus, e o Senhor esteve, Senhor Deus, com as mãos estendidas sobre cada um, Senhor Deus, dando livramento, Senhor, curando, levando bálsamo, Senhor Deus, que é preparado por Ti, Senhor. Ó Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos familiares, Senhor, nas enfermidades, Senhor, vai de encontro, Senhor, aqueles que estão em casa com problemas de saúde, Senhor Deus, visita nesse momento, Senhor, cura, Senhor, leva a cura, vai de encontro, Senhor, a cada um, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais, Senhor Deus, internados, precisando da cura, precisando do médico, Senhor Deus, para cuidar da vida de cada um deles. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Leva a cura, Senhor, das crianças até os adultos, Senhor. Visita cada hospital, Senhor Deus. Vai com Tua direção, Senhor, para que eles possam ser curados. Dê orientação a cada médico, Senhor Deus, que eles possam ser usados por Ti, Senhor. Dê livramento aos enfermos, Senhor, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, Senhor, de cada hospital, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por tudo, por esse momento que estamos aqui. Perdoa nossas falhas, nossas faltas. Senhor, continua, Senhor, nos abençoando. Aqueles que não puderam vir por enfermidade, Senhor Deus, leva a cura, vai de encontro, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs. Deus está ouvindo nossas orações nesse local. Amém? Eu gostaria de chamar os irmãos José e irmã Ruth para cantar o hino do cantor cristão. Enquanto eles louvam o Senhor, nós vamos estar ofertando com nossos dízimos e nossa oferta. E nós vamos só, 329, a primeira e a última, tá, irmãos? Confira a igreja que se puderem, se for de pé. Conta as bênçãos, conta quantas são. Amém? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas
quarta estrofe. Seja teu conflito fraco ou forte, cá. Não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Ruth, chega aqui. Eu gostaria de chamar nesse momento o irmão José Carlos, para estar, é o nosso irmão que vai trazer a mensagem nesta noite. A irmã Ruth vai agradecer pelos dízimos e oferta e já orando pelo irmão que vai trazer a mensagem, irmão José Carlos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus querido, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, louvando e engrandecendo o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, ó Deus, de toda honra, só o Senhor é digno de toda glória. E nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, prestando esse culto ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus, por vidas, ó Deus, entrego no seu altar. Ó Deus querido, que o Senhor venha dar sabedoria aos teus servos, ó Deus, dar sabedoria aos tesoureiros, ó Deus, a direção da tua casa, para que possamos saber, ó Deus, como administrar aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Senhor, visita, Senhor Deus, a casa de cada um, Senhor, suprindo cada necessidade, ó Deus. E queremos entregar nas tuas mãos agora o teu servo, irmão José Carlos, ó Deus. Senhor amado, cuida do teu servo neste momento. Senhor, dê sabedoria, porque sabemos que o Senhor tem dado, ó Deus, palavra vinda dos altos céus, ó Deus, para que venha edificar as nossas vidas nesta noite, ó Deus. Senhor, cubra ele agora com a tua graça, com a tua misericórdia, porque é a tua palavra, ó Deus, que ele vai, ó Deus, nesta hora, ó Deus, sabemos que ele vai ser um vaso usado pelo Senhor. Toma ele nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Eu quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Irmão, pode se sentar um pouquinho? Quebrar um pouquinho o gelo. É só quem sobe aqui em cima é que sabe a responsabilidade. Dá um frio na barriga, né? Então, mas como a nossa irmã já orou, eu creio que o Espírito Santo vai tomar frente. E eu quero agradecer desde já, o pastor Furi não está presente, mas eu acredito que deve chegar até ele, né? A oportunidade de estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E desde já, fique orando por mim, para que eu não fale nada de mim mesmo, e tudo que sai da minha boca seja da parte de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E eu perguntei ao pastor, nós temos algum tema específico? Ele me disse, nós temos pregado às quartas-feiras sobre restauração. E eu venho, nesses últimos dias, com o livro de Jó na cabeça. Eu quero te convidar. Abra sua Bíblia em Jó 42. Com certeza, você já ouviu alguma coisa sobre. Talvez não seja novidade que vamos falar. Mas uma coisa é certa, é uma realidade. Pode não ser novidade, mas é uma realidade que nós precisamos, a cada dia, enfatizar na nossa vida. Porque a Bíblia, ela é atemporal. O que foi pregado há 2000 anos atrás, continua sendo pregado até os dias de hoje, com base na mesma palavra e no poder e na direção do mesmo Espírito Santo. Os irmãos concordam com isso?
Então, a mensagem da Bíblia, ela nunca fica ultrapassada, obsoleta, não. Ela é atemporal, atravessa as épocas, os anos, as gerações, e Deus continua falando, e falando, e falando para a sua igreja. Glórias a Deus. Jó 42. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o versículo 10. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: o Senhor restaurou a sorte de Jó. Você pode repetir isso comigo? Só esse trechinho. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Aleluia. Quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Amém? Para que cheguemos aqui no capítulo 42, para que falemos de restauração, nós precisamos voltar lá no capítulo 1, segunda ali, e olhar para aquele Jó lá do início, que o próprio Deus deu testemunho dele. Vocês já conhecem a passagem, depois que quiser ir meditando, fiquem à vontade. Mas numa conversa entre Deus e Satanás, Deus falou assim para Satanás: viste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não é isso? E aí o inimigo, como sempre, Como sempre, também pudera, Até eu, tendo tudo que o Senhor deu para ele. Só abençoou ele, abençoou a família, abençoou as posses. Ainda botou uma cerca guardando, protegendo para ninguém tocar. Então, aí é mole adorar a Deus. Agora, tira tudo dele. Toca em tudo que o Senhor deu a ele. Tira. E verás se não vai blasfemar na sua face. Você vai ler isso lá no capítulo 1, 2. Aí Deus falou assim para Satanás: tudo quanto ele tem está em teu poder. Sabe por que Deus falou isso? Porque, irmão, não existe ninguém no mundo espiritual, no mundo dos homens, tão especialista em destruir a vida dos outros como Satanás. Ele é especialista. Ele se especializou nisso desde que ele foi lançado do céu à terra. E isso está na Bíblia. Lá em Gênesis, no Éden, ele tanto fez, que ele conseguiu destruir a comunhão de Adão e Eva com Deus. Vocês conhecem também a passagem, Gênesis capítulo 3. Então, irmãos, ele é especialista nisso. Ele tem pós-graduação em destruição de família, de lar, de casamentos, de sonhos, destruir a saúde das pessoas. Ele é especialista nisso. Quando essa palavra vem na mente, destruição, Satanás. Deus, sabendo disso, vamos fazer o seguinte. Eu estou traduzindo aqui, irmãos? Depois você vamos fazer o seguinte. Eu não vou tirar, não. Vou deixar você fazer isso. É como se Deus estivesse falando isso para Satanás. Eu vou deixar você fazer isso, porque você é bom nisso. Mas, espera aí, calma. Não, espera aí. Não toca nele, tá? Pode tirar tudo, mas não toca nele. Aí, se você ler a passagem de Jó, Satanás saiu da presença do Senhor. E veio, e foi lá, e destruiu tudo que Jó tinha, como vocês também já conhecem a passagem. Destruiu os bens materiais, ele era muito rico, na época dele, acho que não tinha mais ninguém tão rico quanto ele. As posses, fazendas, até o pessoal que trabalhava para ele, muitos morreram. Sempre tinha um para contar a história, mas a maioria morreu. Não é isso? As terras, perdeu tudo. A família, os filhos também morreram, soterrados, houve um terremoto, a casa caiu em cima deles. Olha só. E tudo isso num dia. Eu não sei quanto tempo Jó levou para construir aquele patrimônio. Eu não sei quanto tempo Jó levou para construir aquela vida, aquela realidade.
Mas uma coisa está escrito, no mesmo dia ele perdeu tudo. E a gente aprende uma coisa interessante aí. Quero compartilhar com você. Mesmo, às vezes, o crente sendo fiel a Deus, corretíssimo ali diante de Deus, não quer dizer que ele não vai passar por nada. Por provas, por lutas, por dificuldades. Não quer dizer isso, irmãos. Porque existe um mito aí, corrente, que toda vez que o crente entra na prova, né, na luta, perde as coisas, o diabo. Nem sempre. Aqui, no caso de Jó, foi por permissão de Deus. Porque o diabo aí não pode tocar na gente, a não ser que haja uma permissão lá do alto. Como aconteceu com Jó, foi um caso à parte. Mas nem sempre, quando você entra na prova, na luta, quer dizer que você está no pecado. Tem gente que gosta de apontar o crente, rapaz. Né? Às vezes os irmãos, às vezes não vigiam. Ah lá, está passando por aquilo ali, ó. Está todo errado com Deus. Nem sempre. Pode até ser, mas nem sempre. E Jó é um exemplo de que nem sempre isso é fato. E tem coisas que Deus permite. Outra coisa que eu quero compartilhar com você. Eu estava no banco ali e veio isso no meu coração. Tem coisas que Deus vai fazer, guarde isso, leva para casa. E tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida, não vai explicar por que fez, nem por que não fez. Mas no final, fazendo ou não fazendo, Ele vai ser glorificado. Não tenha dúvida disso. Puxa vida, meu Deus, a minha vida está assim, está assado, Deus não está fazendo. Aquieta-te. Deus está no controle de tudo. Repete comigo. Deus está no controle de tudo. Para quem estava ali em volta de Jó, a impressão que tinha é que Deus, meu irmão, abandonou o homem. Porque do jeito que foi, lendo, irmãos, a gente não tem ideia da realidade que aquele homem sofreu. Porque o cara tinha tudo a seus pés, o mundo, como fala, o mundo a seus pés. Mas era um crente fiel. De repente, ele perdeu tudo, inclusive os filhos. Não sei como é que a mulher não morreu, mas tudo bem. Os filhos, ó, tudo. Satanás não satisfeito, aprenda isso, Satanás não está satisfeito, tá? Ele te persegue, te persegue, te persegue, te persegue, te aponta, te acusa, faz, acontece, mas ele nunca vai estar satisfeito, ele vai estar sempre te perseguindo. Nunca está bom para ele, ele vai querer sempre o teu mal. Está ruim, ele quer piorar a tua vida. Tem coisa que ele não pode tocar, mas tem coisa que Deus até permite para testar a nossa fé. Mas saiba que ele não desiste de ver o nosso mal. Não desiste. Voltou lá. Aí Deus falou assim, Deus viu ele lá no meio dos filhos de Deus. De onde vem Satanás? Já conhece a palavra, né? Vocês conhecem o texto. De rodear a terra e passear por ela. Viste, meu servo Jó? Ainda que você tenha me incitado contra ele, sem motivo aparente. Olha só o que Deus falou. Sem motivo aparente. Gente, tem coisa que acontece na nossa vida, não tem nem explicação, gente. Às vezes a irmã está na consagração sábado de manhã, vem para a escola dominical, vem para o culto, vem para a oração das 6, vem para o culto, e acontece cada coisa na sua casa, no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, lá na faculdade, na vizinhança, que você está assim, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. O pessoal fala isso para ele, né? Quanto mais eu oro, mais coisa ruim aparece. Mas é assim mesmo, não tem explicação. Tem coisa que Deus não vai explicar, gente. Mas aprenda uma coisa, Deus está no controle, tá? Deus nunca perde o controle de nada. Não perde. E o livro de Jó nos ensina isso com muita clareza. Deus nunca perde o controle. Haja o que houver na vida do cristão, Deus está no controle da nossa vida, irmão. Dos eventos, dos acontecimentos, das perdas, dos momentos difíceis. Deus está sempre no controle. E Ele deixou isso bem claro para Satanás. Você pode até tocar nele, mas poupa-lhe a vida. Aí foi ao extremo. Saiu Satanás da presença do Senhor, foi lá e tocou em Jó e colocou chagas e úlceras do corpo dele todo. Ele começou a se coçar com cacos de telha, de pedra, enfim. Carne viva, né? Os estudiosos falam que ficou em carne viva. Então, quem estava acostumado com Jó próspero, né? Vendendo saúde, de repente se depara com uma outra realidade. Mas é interessante, irmãos, que ele tocou em tudo que Jó tinha, mas teve uma coisa que ele não conseguiu tocar. E olha que Deus nem proibiu, hein? Deus não proibiu, não. Mas ele não conseguiu tocar. Foi na integridade de Jó. Não é isso? Não tocou. A mulher de Jó
vendo a situação do marido, vendo que ela perdeu tudo, porque é a esposa dele, né? Todo o luxo, o conforto que ela tinha. Acabou o dinheiro, acabou. Mulher gosta de dinheiro, né? Acabou o dinheiro, não tem mais salão de beleza, não tem mais unha final de semana, não tem... Acabou tudo. Ela olhou para ele assim, que miserável. Que arrependimento de ter casado com esse homem. Talvez até pensou isso, eu não sei, né? Estou conjecturando. E em algum momento, num diálogo ali, ela chegou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Cuidado, porque quando você mais estiver precisando, pode alguém que você menos espera chegar para te dar uma palavra ruim, negativa, para te jogar mais para baixo ainda do que você já esteja. Pode acontecer dentro de casa, pode acontecer no trabalho, na escola, o vizinho. Pode acontecer isso. Alguém abrir a boca, ao invés de dar uma palavra rema ou não falar nada, porque às vezes até é melhor ficar calado, né, irmão? Tem certas coisas que a gente fala, mas ficar calado. Mas, enfim, pode alguém, sim, que você não está nem esperando chegar e... larga essa igreja, rapaz. Desde que você entrou para essa igreja, que a tua vida... tu ora, as coisas não acontecem. Tu está mais pobre do que antes. Eu já escutei isso também. De onde eu não esperava, eu já escutei isso. Eu estou na igreja, reza, ora, faz, acontece. Pô, não estou vendo. É, irmão. E é duro você ouvir isso, dependendo de onde sai. É duro, irmão, é duro. A pessoa colocar a tua fé em xeque. É duro. E já olhou para ela. Não faz isso não. Ô, esposa, não fale isso não. Temos recebido o bem de Deus até hoje, ou até ontem. Não poderíamos receber o mal? O que você está preparado para receber de Deus? Fala para mim. Vou te dar meio segundo para você pensar. Vamos lá, vamos fazer uma lista. Casa própria, casa própria. Mobiliada, opa, está melhorando. Carrão na garagem, não é isso? Bolso estufado de dinheiro, caindo dinheiro, né? Se possível caindo, e você pegando e caindo, né? O emprego dos sonhos, vendendo saúde, tudo isso já tinha. Tudo isso já tinha. Mas eu te faço uma pergunta nessa noite. O que nós estamos preparados para receber de Deus? O sim e o não, ou só o sim? Porque a Bíblia começa com não, né, gente? Lá no Éden. Já percebeu? É coisa assim para a gente não se liga, né, irmão? Lá no Éden, Deus deu tudo para o homem. Ou quase tudo. Né? Ó, você pode comer à vontade. Com a sua esposa aí, tá? Tem tudo quanto é fruta, tudo saudável, sem agrotóxicos, tudo zerado. De primeira, zerado. Mas, ó, tem uma árvore no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela não tocarás. Olha o não aí, olha o não aí. Nela não tocarás, porque no dia que você tocar nela, certamente morrerás. Então a Bíblia já começa dando não para o homem. Você não vai ver Deus falando sim. Não. Tem situações que ele vai falar não. E não vai mudar de ideia, não, tá? Porque Deus não muda de ideia, não. Nos 10 mandamentos, olha quantos não tem. Conta lá. Não matarás. Não dirás mau testemunho. Não adulterarás. Não cobiçarás nada do teu próximo. Tem um monte de não lá. Será que nós estamos prontos para receber o não de Deus? Estamos preparados? Ou nós somos o tipo de filhos mimadinhos? Que tem aquele crente que é mimadinho. Dá um não para ele e fica chorando, esperneia, bate, não quer mais para a igreja, não quer mais nada. Não pode, Deus não pode dar um não para ele. Mas olha só a palavra de Jó. Temos recebido o bem de Deus até hoje. E não podemos receber o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. E nem atribuiu a Deus falta alguma. Pense nisso. Não existe, irmão, super crente. Nem no Antigo Testamento existia. Não pense você não, tá? Porque Moisés, Josué, a gente lê aqui, né? Abriu o mar vermelho. Realmente. Não é qualquer um que abre aquele mar ali, não, mesmo. Tem que ser de Deus mesmo. Mas eram homens e mulheres como nós estamos aqui sentados nessa igreja aqui, irmão. Só que eles foram chamados para aquilo. Aí Deus tomou a frente e um milagre aconteceu.
Eu não fui, você não foi. Mas eles eram homens e mulheres sujeitos às mesmas fraquezas como nós, conforme está escrito de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, não é isso? E aí não choveu. Depois de um ano ele orou de novo e Deus mandou a chuva. E é assim que funciona. Então, quando você olha para Jó, você vai ver o quê? Jó não era super crente. Não foi esse o testemunho que Deus deu dele. Super crente, a prova de balas, a prova, de luta, não. A dor que ele sentiu naquela carne dele lá, é que nós sentiríamos. Mas ele tinha compromisso com Deus, irmãos. E olha que no tempo de Jó, pelo menos não está escrito aqui não, tá? Que ele congregava na igreja, nada disso não. Era presbítero, pastor, nada disso. Ele era um homem. Olha só o que Deus falou, ó, meu servo, tu não precisa de muita coisa não, irmão. Não precisa de muita coisa não, hein? Não se engane. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono. Aí o diabo vai lá, toca no dedinho do pé, aí já começa a blasfemar, xinga palavrão, esperneia, joga para dentro. Jó o quê? Servo. Vixe, meu servo, Jó. Basta que sejamos servos. Mas servos de verdade. E nós precisamos buscar isso. Hoje nós temos essa carência na igreja. Servos. Ninguém mais quer ser servo. Todo mundo quer aparecer, quer, né? Enfim. Jesus, tem muitos que Jesus nem está mais. Tem igreja aí que é o homem, é o título, é a carteira, é o pós-graduação, nada contra, tem que estudar mesmo. Mas Jesus já saiu daqui do centro há muito tempo, porque tiraram, não é que ele quis, não, tiraram. Ele está lá, mas ele está olhando, só olhando. E muita coisa que ele não está recebendo. Por quê? Porque ninguém mais quer ser servo. E eu sei que Deus está falando com cada um aqui dentro hoje. Então, Jó passou por muita coisa, irmãos. Mas ele permaneceu ali. Senhor, estou contigo e não abro. A coisa não está boa não, Senhor. Está brabo. Está feia a coisa. Perdi tudo. Estão falando mal de mim por aí. Até a minha mulher já desviou da igreja. Já falou que não quer mais. Se eu quiser, eu vou sozinho. E para completar, ainda vieram os 3 amigos de Jó. Ainda tem uns amigos. Aqueles amigos, sabe? Na churrascada, porque tinha churrascada na casa do Jó. Os filhos dele, tem banquete, tinha festa. Estavam sempre lá, né? Aí a gente vai aprender outra coisa. Com quem você tem andado? Quem são as pessoas que você chama de amigos? Porque você vai conhecer os verdadeiros na hora da prova. Na hora que estiver se coçando com um caco de telha. Na hora que o bolso esvaziar. Aí você vai saber quem é que está do teu lado, quem é que não está. E lá foram os 3 amigos de Jó. E começaram a falar que ele estava no pecado, estava errado, por isso que aquilo tudo estava acontecendo. Tanto é que lá no final Deus falou assim, ó, vocês vão até o meu servo Jó, e ele orará por vocês. Depois você lê lá. Capítulo 39, 42, 40, 41, 42, Deus está falando sobre isso aí. Vocês vão lá, tá? E ele vai orar por vocês, e eu sararei vocês. Porque vocês não falaram de mim o que é correto, como fez o meu servo Jó. Aí eu aprendo outra coisa que eu vou compartilhar com você. Quem sou eu quando tudo está bem? Quando tudo corre às 1000 maravilhas? E quem sou eu quando as coisas não vão bem na minha vida? Preste atenção que a opinião que Deus tinha de Jó, ela não mudou de acordo com a ocasião. O que Deus falou de Jó, no capítulo 1 para Satanás, ele falou para os 3 amigos de Jó, lá no final, antes da restauração. Falou bem de Jó. Independente da situação. Ele era um ser humano como nós, mas ele manteve a sua fidelidade. Estou contigo e não abro, Senhor. Posso passar o que for. Posso morrer na miséria, mas eu não vou te negar. E a opinião de Jó acerca de Deus, no começo, a gente pode reconhecer nas palavras que ele falou para sua mulher. Temos recebido o bem do Senhor até agora, por que não podemos receber o mal? O Senhor deu,
O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a opinião de Jó acerca do Deus que ele servia não mudou de acordo com as circunstâncias. Aí eu trago para os dias de hoje. E nós? Porque uma coisa é certa, tá, irmão? A opinião de Deus a nosso respeito é a mesma hoje, vai ser a mesma amanhã e vai ser a mesma depois. Me prova, irmão Zé Carlos, Davi não deixou de ser homem segundo o coração de Deus porque pecou. Deus se agradou? Não. Deus cobrou dele? Cobrou. Ele pagou o preço pelos pecados que ele cometeu? Com certeza. É só você ler lá, não vou entrar nesse método para não desviar da mensagem. Mas Deus cobrou, as consequências vieram, mas a opinião de Deus, grave isso, querido. Não é para dar glória, não, é para você gravar mesmo. Vai absorvendo aí, ó. A opinião de Deus acerca de Davi não mudou, nem mesmo quando ele pecou. Que Deus é esse, irmão? Tremendo. E nós? Meu irmão caía lá, é um safado, sem vergonha, você não presta. Ao invés de orar por ele, Senhor, levanta o teu servo. Levanta a tua serva, Senhor. Porque todos nós somos falhos, porque nós somos mesmo, tá, irmão? Aqui não tem santinho do paoco, não. Aqui tem os heróis da resistência, a gente vai lutar dia após dia, ó. Senhor, não deixa eu cair, Senhor, me sustenta, me fortalece. Mas já pensou se Deus fosse como nós? Um menor desvio, dedos apontando, julgamentos, às vezes nem é aquilo, mas está julgando, está jogando pedra, né? E sai falando ainda. Olha só como é que Deus age. A opinião de Deus acerca de Jó não mudou. Foi a mesma, do começo ao final do livro de Jó. E eu quero te dizer nessa noite, independente do que você estiver passando, tá? Deus continua te enxergando do mesmo jeito. Não opinião, não mudou a opinião dele a teu respeito, não mudou. Ele vai continuar te amando, ele vai continuar te protegendo, te guardando, enviando os anjos para ministrar a teu favor. Deus não vai mudar a sua opinião a teu respeito, não vai mudar. Porque eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra de Deus. Deus não muda. Agora, o mais interessante é que também a opinião de Jó não mudou. E nós, às vezes, não conseguimos ter essa consistência na hora da prova. Quando tudo acaba, a gente começa a falar coisas que Deus não se agrada. Como a mulher de Jó. Começa, sabe, irmão, às vezes, e Deus está lá triste. Por quê? Porque mesmo nós sendo fracos e falhos, Ele sabe que se a gente orar, se a gente buscar, pedir forças a Ele, tem condição da gente se manter fiel. Porque se Jó conseguiu, se Moisés conseguiu, se Abraão conseguiu, e todos falharam. Em algum momento com Deus, tá? É só você pesquisar lá, ó. Moisés pecou contra Deus, Deus não deixou ele entrar na terra. Então não foi aquela santidade o tempo todo, não. Teve um momento de homem, como todos nós, irmão. Nenhum de nós aqui tem mais a santidade a vida toda, não. Tem um momento que você dá uma balançada, mas Deus é fiel na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Agora, o que não pode mudar é a nossa opinião acerca do Senhor. Senhor, eu posso estar passando o que for, mas bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom. É fácil? Não vamos ser hipócritas. Não é fácil não, tá, gente? Ficar glorificando a Deus o tempo todo não é fácil não. Mas é necessário. Porque Satanás, na realidade, o que ele queria destruir não era as fazendas de Jó. Não, nem a saúde. O que ele queria era destruir a integridade de Jó. Ele queria provar para Deus que Jó ia blasfemar no rosto dele. E Deus falou, e porque Deus conhecia Jó. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe do que somos capazes ou não. E outra coisa, não fique com medo, não. Não sai daqui com medo, será que Deus vai me provar como provou Jó? Não, cada um, Deus tem algo. Cada um, Deus tem algo. Ele só vai provar você dentro do que você pode suportar. Nem mais, nem menos. Se Jó foi aquele ali, porque ele podia suportar aquilo ali. E Deus era com ele. E Deus é contigo também. Mas não desista, o que você estiver passando, eu não sei aí, né? A luta de cada um, né? O dia a dia, dentro de casa, onde for, no trabalho, perseguição, Deus é contigo. Deus não perdeu o controle, não.
Tá? Ainda que às vezes parece que Deus já largou de mão e meteu o pé. Não, Deus está ali. Está vendo tudo. Só vai até onde Ele permitir. Estão te perseguindo? Só vai até onde Ele permitir. Estão falando mal de você? Só vai até onde Ele permitir. E foi assim com Jó. E aí a gente vai ver que todo aquele sofrimento dele, acusações, palavras agressivas, duras, ele se manteve fiel ao Senhor. Quando chega no final do livro de Jó, aí a gente entra na restauração de Jó. Mesmo passando por tanta adversidade, ele teve a capacidade de esquecer um pouquinho dele e orar pelos seus amigos. Será que nós somos assim? Geralmente a gente ora assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa, abençoa meu marido, abençoa a minha casa, abençoa meu carro, abençoa meu trabalho, abençoa... É tudo para mim. E se eu não pegar no sono, se sobrar alguma coisa, aí que eu vou lembrar da irmã Ruth, do irmão lá atrás. Geralmente, infelizmente, é verdade, irmão. A gente quer tudo para a gente, né? Que bom ter a minha casa abençoada, a minha família abençoada, né? O meu emprego garantido. Mas, irmãos, olha só o outro exemplo de Jó. Ele estava num momento muito difícil. Imagina, ele devia chorar todo dia, irmãos. Amava os filhos dele. Você ama teu filho? A pessoa, num mesmo dia, perder tudo. Só quem é pai, como eu, como o irmão ali, só quem é mãe aqui, sabe. Meu filho ninguém toca, né? E quando você perde tudo de uma vez só, uma tacada só, imagina, você vai chorar todo dia, até aquela dor cicatrizar, nossa, não cicatriza, parece um buraco, né? Dizem, graças a Deus, nunca passei por isso, espero não passar, mas dizem que parece que é um buraco que fica ali, né, dentro da pessoa, que nada consegue. Mas você vive, você tem que continuar, a vida continua. Mas é algo terrível. Mas mesmo Jó, naquela situação, ele teve a honradez, a capacidade. Os seus amigos chegaram lá, né? Até sacrifício tiveram que fazer, né? Que na época era assim, né? E Jó orou por eles, e Deus sarou os amigos dele. Aí vem a restauração, conforme lemos aqui. E Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu não achei aqui, tá, irmãos? Procurei, olhei, não achei uma data específica de quando começou o sofrimento de Jó. Não achei. Se você achar, depois em off, você me manda um zap lá, que eu vou lá, que eu quero ver. Onde é que foi? Não está escrito o mês, nem o ano, nem a época em que exatamente começou o cativeiro de Jó. Também não achei, tá? Quanto tempo durou. Existem especulações teológicas, mas especulações à parte, não encontrei que durou 1 ano, ou 2, ou 10. Mas uma coisa eu encontrei. Quando terminou o cativeiro de Jó. Isso eu achei na Bíblia. Está aqui nesse versículo que eu li para vocês. E Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Se preocupar com o próximo. Orar pelo próximo. Orar pela família alheia. Pelos problemas do próximo. Pelas dificuldades do outro. Ainda que você não conheça. Que tem isso também. Não é só orar por quem você conhece, não. Aqui foi pelos amigos dele, mas orar por quem você não conhece, mas que está precisando da sua oração. Isso move a mão de Deus, irmãos, a nosso favor. Eu espero que nessa noite saiamos por aquela porta com essa consciência, que enquanto estivermos ocupados com as questões alheias, às vezes até esquecendo um pouco daquilo que é nosso, nossas próprias demandas, porque se a gente for parar para analisar, irmãos, o que não falta na nossa vida é problema. É o nosso, é do irmão, é do filho, é do avô, é do vizinho, é no trabalho. Nossa, é todo dia. Resolve um, aparece outro. Resolve 2, aparece 10. Mas quando a gente para um pouquinho, esquece só um pouquinho da gente e lembra do próximo. Que existe um irmão do seu lado que precisa da sua oração. Existe uma família lá na Bahia, nos Estados Unidos, em algum canto desse mundo, existe alguém, um jovem, na Cracolândia,
Não é isso? E a mãe está em casa chorando lá, desesperada, não conhece Jesus ainda, mas você conhece. Essas pessoas precisam das nossas orações. E quem sabe, a bênção vai chegar enquanto você estiver de joelhos, orando por alguém. Deus abençoe nossas vidas. Possamos levar essas lições. Eu sei que o que eu falei aqui não foi segredo, não foi nada de outro mundo, mas é bom fortalecer esses conceitos, irmãos. Não deixar isso apagar, porque às vezes a luta é tão grande, é tão forte, a tribulação vem tão violenta, que a gente esquece às vezes que Deus está no controle. Porque parece, muitas vezes, que Deus perde o controle da nossa vida. É como eu falei lá atrás. Tem coisa que acontece da parte de Deus, e que Deus também não faz, que a gente não entende. A gente fica assim, meu Deus. Acredito eu que em algum momento joga com sua cabeça no travesseiro, se é que sobrou travesseiro, né? Porque coisa ruim levou tudo. Mas em algum momento, numa reflexão noturna, não sei, Deus, que isso? Alguém anotou a placa desse caminhão que me atropelou, que eu não vi. Foi muito rápido, só perdendo tudo. Mas Deus já tinha data marcada para restaurar o cativeiro dele. Deus já tem data marcada para mudar a tua sorte. A minha sorte, a nossa sorte. Todo mundo aqui, de repente, tem algo que precisa ser restaurado na sua vida, na sua família, em você mesmo. Deus já tem a data certa para isso acontecer. E quando isso acontecer, Satanás vai ser envergonhado. Aquele que vinha te apontando, vinha falando de você, indo até a presença de Deus para nos acusar, porque está escrito que ele vai lá para isso, é um desocupado, né? Em vez de caçar o que fazer, fica indo lá para acusar a gente. De noite, está escrito, de noite. Às vezes você está dormindo, ele está te acusando lá diante. Ele fez, o dia dele lá, ele fez, ela fez, ou não fez. Ele foi ou não foi, enfim. Mas quando a nossa sorte virar, e ela vai virar para melhor. Com certeza, irmão, o inimigo vai ser derrotado, vai ser envergonhado, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus possa nos fortalecer, nos ajudar a cada dia, para que sejamos como Jó, íntegros, retos, tementes a Ele e nos desviar do mal. É fácil? Não é, um desafio diário. Mas com a graça de Deus a gente chega lá. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém, né? Que palavra, né, irmãos? Abençoada, né? Nós hoje saímos aqui fortalecidos pelo Senhor. E o Senhor falou muito ao meu coração. Eu creio que falou muito ao coração da igreja. Amém? Eu vou fazer alguns anúncios. Depois a gente vai estar orando, concluindo esse momento. Foi uma palavra, gente, tremenda, tá? Fique com essa palavra, saia refletindo. E não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Amém? Nós temos nessa semana o almoço da juventude, né, que é domingo, dia 19. Dia 19, de sábado, desculpa. Falei domingo, mas falei a data certa. Falei o dia certo, falei mais a data certa, mas o dia errado. Dia 19, sábado, tá? A igreja aí está movimentando, tá? Para nós comprarmos aquela coxinha assada, deve estar uma delícia, vai ficar uma delícia. Na brasa, irmãos. Na brasa, hein? Então, Deus vai nos abençoar também com esse almoço da juventude. Domingo, nós não temos a assembleia, tá? Que seria dia terceiro domingo. Nós não vamos ter assembleia. O pastor mandou avisar que vai ser no dia 27, no próximo domingo. No último domingo de agosto, nós vamos estar em assembleia. Então, os irmãos que têm relatório, prepare seus relatórios para estar dando na assembleia, tá bom? Que nós vamos fechar os 2 meses de que nós temos que dar o nosso relatório, amém? Muito obrigada, irmão José Carlos. Deus abençoe o irmão, a sua família. Que cada dia mais que a gente ouve a palavra do Senhor através do teu servo, a gente fica tremendamente impactada com a palavra do Senhor, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Tem algum anúncio, irmão? Também, no dia 26
6, né? Congresso da Juventude, irmão. Prepare, vai ser uma grande festa. A foto aqui linda aqui, ó. Adorei esse tema, Paracleto. Tá, café amargo na casa da irmã Graciete. Nós vamos estar saindo daqui 15 para as 8. As irmãs que foram com a gente, venha para estarmos caminhando para a casa da irmã Graciete. E as irmãs que vão ficar para a consagração. Tem irmãs também que vão estar ajudando na preparação do almoço. Então, nós estamos muito divididos nesse sábado, né? Mas tudo vai acontecer. Amém? Porque o Senhor, aprove o Senhor que tudo vai acontecer. Amém? Mais algum anúncio? Mais alguma coisa? Que a tia deixou? Que a irmã Juscelia deixou? Não, né? Amém. Pode vir aqui, irmão? Fala aqui. Merece mesmo. Irmãos, o Ministério de Família, né, nós queremos agradecer muito a Deus, né, porque Deus nos honrou, né, nós já concluímos o pagamento na casa de festa, graças a Deus nós não estamos devendo nada lá na casa de festa, foram R$ 8.900 que nós pagamos, tá bom? Então, assim, nós estamos muito gratos a Deus, né, por Ele ter nos dado essa oportunidade de nós podermos estar fazendo esse pagamento lá, né? Então, nós temos só que glorificar a Deus por isso. E, graças a Deus, está correndo tudo bem, tá bom? E dia 7 de setembro, nós temos o nosso jantar de casais. É algo assim que, além do que nós imaginávamos, né? Além do que nós imaginávamos, e Deus tem nos honrado com isso. Tá, e nós iremos honrar os irmãos também. Deus irá honrar os irmãos também, e eu tenho certeza que aquela noite vai ser uma noite muito especial para cada casal que entrar ali. Amém? Vai ser o primeiro de muitos que vão vir, né? Glória a Deus por isso. Irmã Cíntia, vem orar para nós terminarmos. Depois os irmãos com a oração silenciosa dos irmãos, os irmãos pode ir para essa casa. O nosso culto continua, mas não somente aqui, mas aonde você estiver, o seu culto continua. Queremos agradecer nesta noite também os irmãos que estão na live, que Deus possa estar abençoando nossos irmãos. E aguardamos domingo também para os irmãos estar na live, para a gente assistir o nosso culto domingo, em nome de Jesus. Amém? Às 19h. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Muito obrigado por termos te louvado, Senhor, termos adorado e exaltado o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor seja cada dia vez mais em nossas vidas, Senhor, nossos corações glorificados, Senhor, porque só o Senhor é o único Deus, é o único eterno Pai, é o nosso Salvador, é o Senhor dos exércitos, Pai. Então, que o Senhor, que a gente sempre venha, Senhor, andar nos seus caminhos e nunca se desviar. E que essa palavra também que o irmão José pregou aqui, que também esteja em nossos corações durante a semana, durante todo esse ano, Pai. Que possamos sempre nos manter firmes em Ti, Senhor, independente da situação, que possamos nos fortalecer em Ti, em ser íntegro na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor também possa estar com os outros irmãos, Senhor, que não puderem estar aqui. Que o Senhor possa estar os abençoando, os protegendo, Pai. E deixe que o Senhor possa tocar no coração deles também, para que eles sintam prazer, Senhor, de estar aqui também adorando em comunhão a Ti. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar conosco agora, Senhor, na volta dos nossos lares. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, porque nós dependemos de Ti, somos totalmente de Ti, Pai. E o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor possa estar conosco e que possamos sempre reconhecer quem Tu és e sempre ser gratos a Ti. Em nome de Jesus, amém.